per evangelica dita deventur nostra delicta. Meus filhos, repassando o itinerário dos domingos de Quaresma. No primeiro domingo, nosso Senhor nos ensinou que todos estamos sujeitos à tentação e é na oração, ouvindo o que Deus diz, que a gente aprende como vencer o tentador. No segundo domingo, na transfiguração, nosso Senhor nos preparou para a cruz, para que no momento que a coisa pesa, cada um de nós se lembre em quem pôs a sua fé, a sua confiança. Pena que dos três apenas um permaneceu junto da cruz do Senhor. No terceiro domingo, junto ao poço de Jacó, a samaritana, Jesus se revela como aquele que pode saciar a nossa sede de algo grande, que muita gente, por não entender o que está querendo ou o que precisa, acaba se iludindo e se entregando a coisas, vícios, posição social e assim por diante. Só Ele pode nos saciar. No quarto domingo, curando o cego na piscina de Siloé, nosso Senhor se revela como luz para as nossas trevas. Hoje, na ressurreição de Lázaro, Ele se revela como ressurreição para a nossa vida. O relato ele é bastante significativo, seja em si mesmo, nos seus pormenores, como também o simbolismo, que é aplicado diretamente como um sinal do que vai acontecer em realidade. Porque o que aconteceu com Lázaro não foi bem uma ressurreição, foi uma reanimação. Aquele mesmo corpo volta à mesma vida aqui na terra. Quando for a ressurreição real que nosso Senhor vai experimentar e que celebraremos na Páscoa, a realidade é completamente diferente. Mas isso eu vou deixar para falar no domingo de Páscoa. Já estou dando um spoiler para que vocês fiquem curiosos, quem sabe, e não percam a missa no domingo de Páscoa. Para nosso Senhor nos apresentar como a ressurreição para a nossa vida, as leituras propostas pela liturgia da igreja do dia de hoje nos dão alguns elementos. A profecia de Ezequiel, ela é pronunciada logo depois de uma visão que o profeta tem de ossos ressequidos, e ali um anjo, um mensageiro de Deus, pergunta ao profeta se aqueles ossos podem voltar à vida. Geralmente, quando vemos algo materialmente impossível, a gente prefere ou taxativamente dizer não, isso não é possível, ou simplesmente ficar calado, porque para Deus não existe impossíveis. Por isso que o profeta prefere que nosso Senhor responda. E na própria visão, os ossos de novo tomam carne e vida. E é ali que ele vai fazer a profecia do envio do Espírito. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, conduzir-vos para a terra de Israel. Ali era o contexto do retorno dos exilados de Babilônia. Um contexto bem preciso. Mas como eu já disse noutra ocasião, o Antigo Testamento é o tempo da preparação para a realidade que é Cristo que inaugura no Novo Testamento. Nunca se esqueça disso para não cair na tentação de criar sua própria religião na garagem de casa. O profeta, embora dirigisse uma palavra de ânimo de uma obra que Deus haveria de realizar em favor daqueles que voltavam do exílio, também profetiza sobre um tempo novo que virá, em que o Espírito de Deus será colocado dentro de cada um dos membros do seu povo. Esse mesmo Espírito, São Paulo apóstolo, já experimentando a graça do encontro com Cristo, morto e ressuscitado, vai falar o seguinte: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus, mas vós viveis não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito nos é dado no batismo, para que a gente dê conta de uma vida que não fica sujeita apenas às coisas deste mundo. Porque, meus filhos, viver na carne é viver no pecado, é ser escravo dos seus desejos, seus sentimentos, seus sentidos, seus instintos.
Viver na carne é como se a gente renunciasse àquilo que é próprio do ser humano e a gente começasse a imitar os animais que não têm razão, que agem conforme seus instintos. É este o significado de viver na carne. Não é apenas a questão moral de escolher algo que é já entendido pela lei de Deus como um pecado, mas rebaixar o nível da nossa humanidade. Se observamos bem, a cultura hedonista de hoje em dia, que propõe o prazer desenfreado, na verdade só estimula as pessoas a viver segundo a carne. Rebaixa-se o ser humano. Tinha um bispo no Brasil muito inteligente, Dom Manuel Pestana, não sei se vocês já ouviram falar dele. Dom Manuel Pestana foi bispo na diocese de Anápolis, em Goiás. Para quem não conhece a geografia do Brasil, Anápolis fica entre Brasília e Goiânia. É uma das cidades mais católicas que eu conheci na minha vida. Se algum dia puderem ir lá, vale a pena. Toda vez que eu vou a Anápolis, eu me lembro de um salmo que diz assim: Ide a Sião, fazei a volta ao seu redor e contai as suas torres. Na cidade de Anápolis, para todo lado que você olha, você enxerga a torre de uma igreja. E não é uma cidade antiga com igrejas barrocas, não. É que em cada bairro tem igreja com cara de igreja e que se avista de longe. Até um ateu, quando bate os olhos, sabe que ali tem um povo católico. Então, Dom Manuel Pestana foi o bispo de Anápolis. E ele disse assim, sobre a degradação dos tempos de hoje, que primeiro essas modas de feminismo, que é uma espécie de reação ao machismo, acaba repetindo a mesma mentalidade. Aí eu já fujo um pouco da fala de Dom Manuel Pestana e cito outros que dizem assim: o feminismo nada mais é do que o machismo de saia. Fazendo uma crítica ao feminismo, Dom Manuel Pestana disse: o feminismo propõe a masculinização da mulher, a feminilização do homem e, por fim, a bestialização de ambos. Isso, reduzir a natureza humana ao que é animalesco, sem nenhuma diferença. E todas as outras ideologias que surgiram depois disso aí, a gente já está vendo o resultado. Eu não sei que vocês já têm visto na internet, muita gente se vestindo de bicho, querendo se comportar como bicho. Já viram isso? Que é negar a sua própria natureza humana. Faça o seguinte: se um filho seu se sentir cachorro, bota uma coleira nele e amarre ele no seu quintal e deixa ele passar uma noite ao relento. Depois vamos ver se ele aguenta ser cachorro. Se um filho seu se disser: eu sou um gatinho, miau, bote para fora, compre ração e bote para ele comer. Nada de feijão e arroz, nem de mistura chique. Compre ração, não precisa ser da mais cara não. Experimente por um dia. Impeça ele de usar o sanitário, bota uma caixa de areia, diga que ele tem que cavar e depois que fizer o serviço entupir, porque se não for isso não é gato. Engraçado, ninguém se sente um jumento, né? Porque se alguém se sentir, qual é a solução? Bota uma cangaia, ou quem sabe bota ele para puxar uma carroça no meio da rua. Vamos ver até que ponto vai aguentar na sua loucura. Por que estou falando disso aqui? Sim. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Por quê? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para algo grande, meus filhos. E quando a nossa liberdade, que foi um dom precioso que Ele nos deu, foi mal usada e o pecado começou a fazer parte da história, Deus não desistiu de nós. Escolheu um povo, foi revelando aos poucos, conforme o povo do Antigo Testamento podia compreender, até que chegou o tempo certo, Ele veio em pessoa e nos concedeu a graça, que é a vida de Deus em nós. A graça que na igreja
chega até nós através dos sacramentos, nos garante a ajuda do céu para que seja na terra como é no céu, tal como a gente reza no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Isto é viver conforme o Espírito. O céu, que nada mais é do que estar em Deus, se vai ter cama, se vai ter redes, se vai ter cadeira de balanço, eu não sei. Se vai ser como aquelas coisas engraçadas que Padre Léo dizia, né? Eu achava engraçado o Padre Léo dizendo como fulano chegou do céu, foi levado para um quarto lindo, espaçoso, azul, uma cama confortável. O que mais? Aí alguém foi dizer assim, o que mais para ser um quarto confortável? Alguém foi dizer, frigobar. Na mesma hora o Padre Léo, que era inteligentíssimo, respondeu, não, frigobar não precisa não, porque no céu nada se estraga. Eu queria ter um terço da inteligência do Padre Léo. Era muito bom. Pois bem, viver segundo a carne é viver no pecado e rebaixar o nível da sua humanidade ao nível dos animais sem razão. Viver segundo o Espírito é saber que vivemos numa aliança, numa parceria com Deus, onde Ele nos torna capazes de agir na terra como é no céu. Vamos agora para o Evangelho, para vocês entenderem como tudo isso vai ter uma ressonância nessa passagem de Lázaro morto que volta a viver. O primeiro significado para o fato que nos é narrado, além da narração em si do fato ocorrido, e é sempre bom entender, sim, cremos em milagres, sim, cremos que de fato alguém estava morto, fazia 4 dias, que tinha um nome concreto. Cremos que de fato a sepultura alguém tirou a pedra, cremos que de fato nosso Senhor chamou e quem estava morto saiu. Eu seria louco se eu não acreditasse em milagres, uma vez que hoje eu estou vivo graças a um milagre. Quando tivermos ocasião, eu vou contar a história. Vai chegar o dia de Nossa Senhora de Fátima e eu terei ocasião. Pois bem, meus filhos, o primeiro significado que foi dado como aplicado à vida de cada ser humano depois do fato ocorrido é o próprio batismo, porque estar na morte é estar no pecado, é estar numa vida sem Deus. Sair da situação de morte por graça de nosso Senhor era, portanto, uma imagem clara do batismo, até porque nunca é demais recordar que os domingos da quaresma eram os últimos escrutínios em preparação para o batismo dos catecúmenos, adultos que eram preparados por um longo tempo para serem batizados na noite de Páscoa. Porém, outro significado pode também ser dado para nós, cujo batismo ocorreu, na maioria dos casos, quando éramos ainda crianças. Santo Agostinho, comentando esse trecho do Evangelho de São João, compara-o com todo o processo de conversão e confissão, o sacramento da confissão, do perdão de Deus. Vamos ver aí algumas semelhanças. Como é que acontece o processo de conversão e a graça que realmente desliga, desata a pessoa dos laços da morte e do pecado? Primeiro, há quem intercede. Eu não sou obrigado a converter ninguém, nem vocês. Já disse aqui, eu sei que quando eu falo dessa forma, talvez um pouco seca, muita gente se espanta. Mas espera aí, ele não foi ordenado padre para converter as pessoas? Não. No Evangelho, por 2 vezes, Evangelho de São João, capítulo 6, por 2 vezes Jesus diz, ninguém vem a mim se não for atraído pelo meu Pai que está nos céus. Não é atraído pelo Padre Francisco ou por qualquer um que esteja por aqui ou que esteja nos assistindo nesse instante. É o Pai do céu que atrai. De nossa parte, minha e tua, o que é necessário? 2 atitudes. Primeiro, a intercessão, a oração, pedindo a graça da conversão do outro. E segundo, o testemunho,
que ajuda o outro a perceber que uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo vale a pena. E isso vai ser o significado de tirar a pedra. Daqui a pouco eu chego lá. Primeiro, Marta e Maria intercedem. E é interessante que na intercessão, Marta não esperava mais que o irmão tornasse a viver. Segundo a mentalidade hebraica, alguém era com certeza tido como morto a partir do terceiro dia. Não é à toa que nosso Senhor diz: ressuscitará o Filho do Homem no terceiro dia. Não é o terceiro dia no sentido de 3 vezes 24 horas de relógio, como diz o povo aqui da região. Os hebreus contavam os dias diferente. O entardecer de hoje, ao pôr do sol, já era o começo de um novo dia. E assim por diante. Então, se nosso Senhor morre numa sexta-feira, ainda na última hora mais clara do dia, às 3 da tarde, o entardecer e o pôr do sol da sexta para o sábado já passa, aquelas horinhas ali, já contam como o primeiro dia. O entardecer e o pôr do sol já começa a contar o segundo dia. E quando no sábado, de novo, tem o pôr do sol, já se começa a contar terceiro dia. Essa é a forma hebraica de se contar o tempo. Eu já estou adiantando o que eu iria dizer na abertura do Tríduo de Páscoa, na próxima quinta-feira. Mas teremos ocasião também para, de novo, trazer ao coração. Eu gosto dessa expressão, porque a palavra recordar não é simplesmente lembrar o passado, é trazer de novo ao coração. De novo eu reviver aqueles motivos que fazem com que eu ame cada vez mais o que eu conheci. Quando Marta chega até Jesus, o que ela diz? Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ela acrescenta, mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Certamente Marta não esperava que Lázaro saísse do túmulo. Com certeza, Marta esperava que a prece de Jesus garantisse um lugar para Lázaro no seio de Abraão, já que esse era um linguajar para dizer que os justos estavam com o pai Abraão na presença de Deus. Sim, os judeus rezavam pelos mortos. Existem vários testemunhos das Escrituras. E esse versículo está, inclusive, na Bíblia de pessoas que carregam a Bíblia embaixo do braço, mas não acreditam no livro que leem. Marta não esperava. Tanto é que quando nosso Senhor diz, teu irmão ressuscitará, ela ainda não se toca do que é que nosso Senhor está prometendo. E ela professa a fé na ressurreição no último dia. Sim, Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Ela não esperava o túmulo ser aberto e o seu irmão sair. Esperava um bom lugar no seio de Abraão. Um testemunho da oração pelos defuntos. Mas havia uma intercessão das duas irmãs pelo irmão falecido. Lázaro era amigo de Jesus. Era amigo de Marta e Maria. Às vezes pode ocorrer conosco que mesmo tendo sido batizados e cultivado ao longo da vida uma amizade com nosso Senhor pela profissão de fé, pela oração, pela prática da caridade, pelo culto que lhe prestamos em espírito e verdade, alguma fraqueza nossa ainda não tenha sido superada, não nos tenhamos convertido e ainda pequemos, às vezes até mortalmente. Sim, pode ocorrer. Nosso Senhor vai dizer para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou é a fórmula do nome sagrado que Deus revela a Moisés na sarça ardente. O Evangelho de São João está cheio dessas expressões. Como já disse noutra ocasião, e ainda tem gente que diz que Jesus só passou a ser Deus porque Constantino obrigou a igreja a definir no ano 325 no Concílio de Nicéia. Pelo amor de Deus. Nosso Senhor, sabendo o que vai fazer, sendo Deus, também revela que é homem no sentido pleno da coisa. A dor
dos que a gente quer bem, também nos comove, também nos emociona, também nos faz verter lágrimas. E ele chora quando vê o pranto de Maria, de Marta e de todos aqueles que estavam ali, porque tinham amizade com aquela família. Chega-se ao túmulo, Nosso Senhor dá uma ordem: tirai a pedra. Ninguém esperava essa, né? Certamente ninguém esperava essa. Marta, parece que ainda não tinha caído a ficha para ela, insiste: mas Senhor, já cheira mal, 4 dias está morto. Aí nessas horas a resposta de Jesus me faz lembrar, porque alguém pegou esta frase do Evangelho de São João e fez uma música que, pelo menos quando eu era seminarista, se cantava muito na catequese, para a gente falar da importância de crer, de amar, de perdoar, de fazer a vontade de Deus. À medida que a gente faz tudo isso, Deus intervém e age. A música dizia assim: eu te digo que se tu creres verás a glória de Deus. Eu te digo que se tu creres verás a glória de Deus. Aí a meninada todinha: verás a glória de Deus, verás, verás a glória de Deus, verás, verás a glória de Deus, verás, verás a glória de Deus. Eram músicas simples que a Renovação Carismática tinha no começo e faziam as pessoas rezarem e aprenderem doutrina. E a música continuava: eu te digo, se perdoares, verás a glória de Deus. Verdade. Eu te digo que se tu amares, verás a glória de Deus. A gente ia acrescentando uma e outra atitude de quem realmente ama o Senhor, e ao agir dessa forma, faz com que Deus não fique indiferente e intervenha quando for necessário. Não é à toa que a oração dos santos é sempre ouvida. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra. O que significa esse tirar a pedra? Tirar a pedra é tirar aquela barreira que impede aquele que está na situação de pecado e de morte de enxergar a Deus, de vir ao seu encontro. Tirar a pedra pode ser aquela obra de misericórdia que diz ensinar os que não sabem. Antigamente se dizia ensinar os ignorantes, mas hoje em dia se chamar alguém de ignorante, meu Deus, é chamar para briga. Então, como eu não quero briga, porque eu nunca fui forte fisicamente, eu quero fugir de briga. Se eu entrar, eu perco. Então, tirar a pedra pode ser a prática desta obra de misericórdia, ensinar os que não sabem. Tirar a pedra pode ser a prática daquela outra obra de misericórdia, a mais difícil de todas, que é corrigir os que erram. Por que eu digo que corrigir os que erram é a mais difícil das obras de misericórdia a ser praticadas? Porque numa geração, quando a gente vai dizer: fulano, isso que você está fazendo está errado, o que é que diz logo? Você está me julgando. Alguém de vocês já passou por isso alguma vez? O último infeliz que inventou de me dizer isso na cara recebeu uma resposta. Não vou dar aqui a fórmula não, se virem. Corrigir os que erram é uma obra de misericórdia. E muitas vezes é uma obra de misericórdia necessária para que uma barreira que existe entre a pessoa e Deus desapareça. Tirar a pedra pode significar você esclarecer a pessoa para que ela se livre dos seus preconceitos com relação a Deus, com relação à comunidade, com relação à igreja, com relação ao sacerdote e assim por diante. Tirar a pedra pode ser o seu bom exemplo, o seu testemunho. Porque certamente a pessoa já conviveu com tanta gente ruim que não acredita que não existe ninguém bom nesse mundo. Então, à medida que você dá bom exemplo, o seu testemunho pode estimular a pessoa a dizer: epa, peraí, eu nunca vi alguém assim, tem uma coisa diferente aí. Nós falamos disso, não faz semana passada, se eu não estou enganado, a gente tocou nesse assunto. O outro precisa enxergar. E Deus conta com o nosso testemunho como instrumento para a conversão dos outros. Não é obrigação minha converter, mas eu, à medida que entendo que Nosso Senhor conta comigo, eu devo me dispor também a dar o testemunho para ser um sinal para o resto do mundo. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Fomos iluminados para iluminar também. Tirar a pedra. O que está impedindo uma pessoa do encontro com Jesus? O que está impedindo uma pessoa de ouvir a palavra,
o chamado de Deus para que saia daquela situação de pecado e de morte. Tirai a pedra, ou seja, aí entra a missão da comunidade, todos nós, os batizados, somos chamados a tirar as pedras, as barreiras que impedem tanta gente de encontrar a Deus e de sair do pecado. Uma vez tirada a pedra, Jesus não entra para puxar Lázaro lá de dentro. Jesus não manda ninguém entrar lá para trazer, talvez numa maca, o morto para fora. Ele faz uma oração, bendiz ao Pai do céu. Pai, eu te dou graças. A maioria da oração dos hebreus começa agradecendo ou bendizendo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Eita, orei em línguas. A diferença é que eu entendi o que eu disse. Bendito sejais, Senhor Deus do universo. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, Rei eterno. A maioria das orações dos hebreus, até hoje, dos judeus, começa dessa forma. Então, não era de se estranhar que nosso Senhor sempre começa alguma oração dizendo bendito sejais ou te dou graças, ó Pai. É típico da oração judaica. Depois grita com voz forte, Lázaro vem para fora. Ele não vai nem manda ninguém puxar o morto lá de dentro. Ele faz o convite. Mesmo na situação de morte, de pecado, ainda é possível ouvir a voz de Deus. O teu pecado não impede Deus de gritar à tua consciência. O teu pecado não te impede de ver os sinais de que nosso Senhor está ali presente e que deseja ter contigo em comum a sua vida. Lázaro, vem para fora. O morto sai atado. O morto teve que fazer alguma coisa também. Já estava vivo, mas ainda não estava liberto, ainda estava atado pelos sinais de morte, os seus apegos, talvez. Vocês imaginam a cena? Como será que Lázaro saiu do sepulcro? Sabe o que eu fico imaginando? Uma vez eu fui celebrar um casamento, aí entraram umas testemunhas com umas mulheres com um vestido estilo sereia. Vocês já viram como é que é? Ela vai bem justinho, colado no corpo e só se alarga do joelho para baixo. As mulheres caminham com as pernas juntas como se tivessem feito as necessidades fisiológicas e estão segurando para não cair de vez. Eu acho que Lázaro ou saiu desse jeito, fazendo assim, ou então saiu pulando, literalmente pulando, mas ainda estava atado, de mãos e pés. Está dizendo aqui, ó, o morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários. Ele ainda não podia se movimentar, ele ainda não estava completamente livre. Já deu os passos. Já deu os passos. Quando a gente se aproxima da confissão, a gente se aproxima igual Lázaro, como está saindo do sepulcro. Ainda todo atado. Não está completamente livre, porque muitas vezes as pessoas ficam com drama de consciência. E o nervosismo, e esse drama de consciência pode se expressar pelo nervosismo, pelo medo, pelo receio. O medo de admitir que pecou, o medo de se acusar. Então é mais fácil inventar uma história para dizer que a culpa é dos outros, porque eu pequei, mas a culpa é dos outros. Aquela desconfiança com a pessoa do sacerdote, não é? Eu confessar meus pecados para um homem que come feijão como eu? Aquele receio de que o padre é fofoqueiro igual os seus amigos. O padre vai ficar olhando para a minha cara e depois vai dizer o que de mim? Meu Deus do céu. Eu só me lembro de um personagem de humor, que ele, acho que era o Severino, que fazia cara crachá, cara crachá. Pelo amor de Deus, eu não tenho tempo de estar decorando o cara e pecado de ninguém, eu tenho que fazer. É impossível. Tanta gente que a gente está tendo todo santo dia, graças a Deus, que não tem como decorar. Mas o morto saiu. Fez o seu esforço, fez a sua parte, todo atado. E Jesus dá uma ordem aos discípulos. Desatai-o e deixai-o caminhar. Quem recebeu na terra a autoridade de ligar e desligar?
No capítulo 16 de São Mateus, Simão, que recebe o nome de Pedro, nosso Senhor diz: te darei as chaves do reino dos céus, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. 2 capítulos depois, no capítulo 18 do mesmo Evangelho de São Mateus, ele diz a mesma ordem aos apóstolos inteiros, todos, como grupo, como colégio. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Foi a igreja que recebeu na terra o poder de ligar e desligar. E esse poder depois é confirmado quando nosso Senhor ressuscita, e naquele primeiro dia da ressurreição, vai dizer aos apóstolos, dizendo: recebam o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Desatai-o. Era necessário que os apóstolos desatassem, desligassem aquele que estava saindo de uma situação de morte, para que houvesse para ele a verdadeira liberdade. Desatai-o. É a igreja que tem a autoridade de desatar. E deixai-o caminhar. É bom recordar que lá ainda no tempo dos apóstolos, uma das formas como a igreja foi chamada foi o caminho. Nos Atos dos Apóstolos se registra que nós fomos chamados de o caminho. Deixai-o caminhar, deixai-o seguir o Senhor. Rezaram por ele, tiraram a pedra, tiraram as barreiras. Ele ouviu a voz, ele fez um esforço. A igreja desligou, ele agora estava livre. Poderia escolher qualquer coisa, inclusive voltar para a situação de morte. Deixai-o caminhar. Nosso Senhor não se impõe goela abaixo de seu ninguém. O caminho de seguimento de Jesus deve ser sempre livre. Nós temos que estar desatados de qualquer coisa que nos prenda a qualquer outra coisa que não seja o amor de Deus e do próximo. Meus filhos, aproveitemos esses últimos dias de Quaresma. Nosso Senhor chama talvez cada um de nós que ainda tem algum apego a alguma situação de pecado e, portanto, de morte espiritualmente considerado. E nos convida: vem para fora. Temos gente boa dando testemunho, graças a Deus. Temos gente que ensina os que não sabem, que corrige os que estão errados, tirando as pedras, tirando as barreiras que estão impedindo o caminho. A igreja está à disposição, através dos seus ministros, para desligar de vez qualquer amarra de pecado. Para isso, nosso Senhor instituiu o sacramento. Não faça de conta que não é com você. Que o itinerário de Quaresma deste ano seja uma ocasião para refletirmos sobre que rumo temos dado à nossa própria vida, refletirmos que o Espírito nos foi dado desde o nosso batismo e é em parceria conosco que Ele nos torna capazes de agir na terra como é no céu. Que as realidades de morte vão desaparecendo do nosso meio, para que a única vida nossa, como deve ser da igreja como um todo, seja aquela vida que Jesus é e que deseja partilhar conosco. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Isso se torna uma realidade para nós, concretamente, e não apenas uma palavra que parece uma poesia bonitinha que talvez emocione, mas depois passará o efeito dos sentimentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus